Salve, meus nobres! Um bom dia não, uma boa tarde, um bom Vasco, um bom cafezinho após o almoço hoje, no horário especial, porque o Sérgio Maca aqui estava aguardando meio que dar uma saneada naquele julgamento do dia 18 amanhã, para saber se vai ocorrer, se não vai ocorrer. Acompanha no final, pelo menos até o horário da gravação desse vídeo, eu vou te dar todas as informações acerca do julgamento. Beleza? Também acompanha, porque você vai ficar ciente de todos os termos do acordo entre o Vasco da Gama e o senhor Antônio Peralta. Eu acho que é importante para vocês saberem, porque há elogios e há críticas, novamente, aqui eu faço, mas vem, me acompanha após a vinheta. Eu sou Cruz de Malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Uma boa tarde, meus amigos. Então vamos lá hoje. Você está no Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca, aquele que te traz principalmente hoje as informações dos processos judiciais envolvendo o Clube de Regata Vasco da Gama. Sendo assim, já dê seu like aí nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Essa marca d'água vermelha já te leva para o link para a inscrição e seja muito bem-vindo, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o processo do senhor Antônio Frutuoso Pires Peralta, o atual presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, que ajuizou em maio de 2020 uma execução em face do clube, pleiteando o pagamento de uma dívida vinda lá da gestão do Roberto Dinamite, quando ele ofereceu cotas para angariar fundos para o Vasco da Gama. E essa dívida passou pelo Dinamite, foi criada, na verdade, na gestão Dinamite, e na gestão Eurico Miranda foi feito um acordo não cumprido, na gestão Alexandre Campelo foi feito um acordo não cumprido. Assim, em 2020, o senhor Peralta e mais 3 pessoas, 2 empresas e mais um senhor Ronaldo, ajuizaram essa execução, pleiteando o pagamento da dívida, o qual originou, na semana passada, uma penhora online no valor de 2.500, em torno de 2 milhões e 500 mil reais, beleza? Já segue aqui o link para você saber de todos os detalhes do processo. Hoje eu vou falar do acordo formalizado entre o Vasco da Gama e o senhor Antônio Peralta, cassou, digamos assim, a penhora online, estando liberadas as contas do Vasco da Gama, beleza? Enfim, aqui na verdade o valor atualizado do débito ficou em R$3.275.841,85, sendo pagos R$2.940 para as pessoas, 4 pessoas, para o Antônio, para o senhor Ronaldo e 2 empresas, e os honorários advocatícios para o senhor advogado João Vergueiro, se não me engano aqui o nome, João Vergueiro Júnior, beleza? Esse não é o problema. Aqui eu vou mostrar para vocês, e vocês provavelmente estão vendo aí no vídeo, como é que ficou o pagamento desses R$2.940.000 para as pessoas. A primeira parcela será em janeiro de 2022, no valor de R$75.000. Elogios, foi dado uma carência de 10 meses para o Vasco pagar. E depois do primeiro ano, a 13ª parcela, em janeiro de 2023, pula para R$170.000 até dezembro de 2023. Aqui eu também já faço um certo elogio, que pelo menos não se deixou débitos a serem pagos para uma próxima gestão. Não há que se discutir isso, até porque vocês já sabem a minha opinião. Ao meu ver, não está errado o senhor Antônio Peralta cobrar o Vasco. O que está errado é ele ser o presidente do Conselho Deliberativo. Um credor não pode ser presidente de qualquer poder do Vasco da Gama. Será pago esse ano, sim, os honorários para o senhor advogado, o senhor doutor João Vergueiro. Aqui a atualização no índice IPCA usual, juros compensatórios de 1%, que são os juros da própria justiça, então também está bem razoável. Vale ler esta cláusula aqui.
o executado se compromete, o executado do Vasco, a destinar 10% do valor líquido a ser recebido caso venha ocorrer a cessão de direitos econômicos de seus atletas, ao pagamento ou abatimento da dívida à hora assumida, cujo montante será integralmente descontado dos pagamentos subsequentes à data da destinação observada na tabela. Aqui, resumindo assim, qualquer venda de jogador, 10% desse valor recebido líquido pelo Vasco tem que ser direcionado para o pagamento dessa dívida. Só não ficou claro aqui se essa cessão de direitos econômicos da venda dos jogadores será também em 2022 ou se esse ano já ocorrer a venda de algum jogador, esse 10%. Isso pergunto, porque como a primeira parcela do débito é paga em janeiro de 2022, eu presumiria que a venda também desses jogadores tem que ser em 2022. Aqui ficou essa, para mim, uma dúvida. Eu não sei se durante esse ano 10% já é do senhor Antônio Peralta. Novamente, 10% da vida do jogador, tendo presidente do poder do Conselho Deliberativo e com muita influência dentro do Vasco, óbvio que uma narrativa pode ser criada que ele vai incentivar qualquer venda de jogador para ele angariar já o seu. Está errado. O senhor Antônio Peralta não poderia aceitar o cargo de conselheiro deliberativo enquanto não recebesse por essa dívida. E tem dois pontos aqui que eu acho que vale a pena esclarecer. Primeiro, o acordo não está assinado pelo advogado do senhor Antônio Peralta. Então, possivelmente, esse acordo não será homologado imediatamente pela Justiça, porque deve pedir pelo menos a anuência do advogado para corroborar com esses termos do acordo, senão só está assinado pelo advogado do Vasco da Gama. Como eu falei no vídeo anterior, tem duas pessoas jurídicas, que é onde possivelmente o senhor Antônio Peralta responde pela Coesa, mas há uma empresa limiar que não sei quem responde por ela e não tem os contratos sociais aqui da empresa nesses processos. Não sabemos que empresas são essas, só a folha do CNPJ. Então, possivelmente, se eu fosse o senhor magistrado, intimaria a essas empresas a comprovarem, primeiro, trazer o seu contrato social para comprovar que quem está assinando tem poderes para assinar a procuração e assim regularizar sua representação no processo. Então vale a pena lembrar que talvez esse acordo não seja homologado imediatamente pela Justiça, sendo o advogado dos executados, o senhor Peralta, e dos demais também para anuir com esses termos, né, para ratificar, né, e apresentar para mim os contratos sociais das duas empresas, pessoas jurídicas, para comprovar de que quem está assinando tanto os contratos de mútuo e as novações da dívida, quanto a procuração apresentada ali no processo, tenha esses poderes, tá bom? E essa aqui eu acho que são as partes principais. Fala que o atraso do pagamento de 4 parcelas sucessivas ou não acarretará no vencimento integral. Então, se o Vasco deixar de pagar 4 parcelas dessa dívida ao vencimento antecipado de todas as dívidas, ele pode entrar com um novo pedido de penhora. Enfim, aqui estão os termos do acordo, estão as parcelas, vocês ficaram cientes, vocês fazem a sua conclusão, se foi justo ou se não foi justo. Ao meu ver, tem pontos positivos, mas o ponto negativo, novamente, vou bater que o presidente de poder do Vasco da Gama não pode ser credor do Vasco da Gama. Não pode ter qualquer instrumento para você cobrar do Vasco da Gama, seja ele presidente da diretoria administrativa, presidente do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, quem quer que seja. Beleza? Aqui então a gente termina nesse ponto aí do acordo do seu Antônio Peralta. Bem, meus amigos, agora a gente vai falar sobre o julgamento do dia 18, amanhã, dos embargos declaratórios apresentados pelo Roberto Monteiro e pelo Leven. Não vamos falar do julgamento porque ele foi adiado. Pois é, vocês lembram muito bem que os advogados do Falschrein Jássio, o Mussa, tinha entrado com uma petição já na semana passada pedindo o adiamento do julgamento virtual porque ele entendia que os advogados gostariam de participar do julgamento para ou fazer uma sustentação oral, que não cabe muito bem no julgamento de embargo de declaração, ou mesmo num chamado que é questão de ordem, ali poder tirar alguma dúvida sobre o julgamento quando se leu o voto. Beleza? Ontem, o próprio Roberto Monteiro também entrou com uma petição
pedindo, concordando com esse adiamento desse julgamento, e mais aí que o Roberto Monteiro pede o julgamento do fim do mundo. Ele pede que seja julgado os embargos de declaração naquele agravo instrumento que permitiu a Assembleia do dia 14, bem como, haja vista, o processo também está com o desembargador Camilo Rulieri, o julgamento dos recursos apresentados pelo senhor Eloy de Souza Ferreira. Daquele processo dos 12 sócios dos Templários, bem como também ali consta um agravo de instrumento do Vasco da Gama. Vocês se lembram muito bem daquela decisão de primeira instância que ia suspender a posse do Jorge Salgado, que até nesse processo dos Templários é um pouco mais abrangente, por ser mais novo, né? Já traz novos elementos pedindo a nulidade da Assembleia do dia 14, tendo em vista que a própria mesa diretora ali naquele momento a definiu como nula, e outras questões tais como cadê a lista da igreja. Então o senhor Roberto Monteiro, ele quer o julgamento do fim do mundo, ele quer que tudo seja julgado no mesmo dia. Os embargos declaratórios do Levin, os embargos declaratórios do Roberto Monteiro, que pode modificar a decisão que legitimou a Assembleia do dia 14, pode ter voto novo do Fábio Dutra, duvido muito, o desembargador Custódio pode mudar a decisão dele, pode, mas o Camilo Rulieri manter a decisão dele, mas inclusive colocar em pauta o julgamento do senhor Eloy, desse processo do Templário. Então seria uma bela de uma tarde a gente acompanhar esses julgamentos todos. Fato é que hoje há na informação do tribunal a retirada de pauta do processo, ou seja, não vai ter julgamento amanhã mais, tá? Ainda não saiu o despacho do desembargador, mas desde já quis trazer essa informação para vocês. Não sei se ele vai aceitar esse julgamento de todos os processos e tudo mais, vamos aguardar. Mas o fato é que, meus amigos, de amanhã não vai ter julgamento. Ok? Um abraço, tchau! Dê seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com teus amigos aí para saberem das atualizações do judiciário, beleza? Abraço!